Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Nós os adoramos, Senhor Todo-Poderoso, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte, hoje quarta-feira, 23 de março, queremos unir nossos corações, todos, diante do Senhor, para celebrar mais uma vez os seus louvores matinais e nos predispor para um dia na graça e na bênção do Senhor nosso Deus, sob o olhar paternal de São José, que nas quartas-feiras é sempre relembrado em memória pela liturgia, pela vida, pela devoção da nossa igreja. Sequenciando nossas meditações quaresmais, sob o olhar intercessor de Santo Tomás de Aquino e meditando seus próprios escritos, hoje temos como tema da nossa meditação o preço da nossa redenção. Santo Tomás começa citando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 6:20. Fostes comprados por um grande preço. A injúria ou sofrimento mede-se pela dignidade do lesado. Sofre maior injúria o rei, se esbofeteado, do que sofreria alguma pessoa privada. Ora, a dignidade da pessoa de Cristo é infinita, pois é uma pessoa divina. Portanto, qualquer sofrimento seu, por menor que seja, é infinito. Por consequência, qualquer sofrimento seu seria suficiente para a redenção de todo o gênero humano, mesmo sem sua morte. Diz São Bernardo que a menor gota de sangue de Cristo bastaria para a redenção do gênero humano. Ora, Cristo poderia ter derramado uma única gota de seu sangue sem morrer. Logo, era possível que, mesmo sem morrer, redimisse todo o gênero humano com algum sofrimento seu. Para se efetuar uma compra, duas coisas fazem-se necessárias: o montante do preço e a destinação para a compra. Se alguém dá um valor inferior ao da coisa que se quer adquirir, não se disse que houve compra, mas que houve compra em parte e doação em parte. Por exemplo, se alguém comprar um livro que vale 20 libras com apenas 10, em parte comprou o livro e em parte o livro foi dado. Do mesmo modo, se desse um valor mais alto, mas não o destinasse à compra do livro, não se poderia dizer que houve compra. Se, portanto, tratamos da redenção do gênero humano quanto ao preço, qualquer sofrimento de Cristo, mesmo sem morte, seria suficiente pela infinita dignidade da sua pessoa. Se, porém, falamos quanto à destinação do preço, então é preciso dizer que os demais sofrimentos do Cristo não foram destinados por Deus Pai e pelo Cristo para a redenção do gênero humano sem sua morte. E isto por tríplice razão. Primeira, para que o preço da redenção do gênero humano não fosse apenas de valor infinito, mas também do mesmo gênero, isto é, para que fôssemos redimidos da morte pela morte. Segundo, para que a morte de Cristo não fosse apenas preço da redenção, mas também exemplo de virtude, para que os homens não temessem morrer pela verdade. E estas duas causas são assinadas pelo apóstolo em Hebreus 2,14, a fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte. Quanto ao primeiro ponto, e para livrar aquele que pelo poder da morte estava em escravidão toda a vida, quanto ao segundo. Terceiro, para que a morte de Cristo fosse também sacramento de salvação, pois em virtude da morte de Cristo, morremos para o pecado, para as concupiscências da carne
e para o amor próprio. E esta causa está assinalada nas Escrituras, em 1 Pedro 3,18. Também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, ele justo pelos injustos, para nos oferecer a Deus, sendo efetivamente morto segundo a carne, mas vivificado pelo Espírito. E por isso o gênero humano não foi redimido sem a morte de Cristo. Mas permanece verdade que Cristo, que não apenas deu sua vida, mas ainda sofreu tanto quanto se pode sofrer, teria pago um preço suficiente pela redenção do gênero humano, ainda que a menor parcela de sofrimento tivesse sido divinamente destinada a este fim. E isto por causa da infinita dignidade da pessoa do Cristo. Fica para nós esse ponto importante da meditação de Santo Tomás, que nos mostra o aspecto completo do sacrifício de Cristo em favor da redenção da humanidade. Nós fomos redimidos por completo. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, suficientemente o bastante para a nossa salvação e de todo o gênero humano, ocorreu uma vez por todas, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas possua a vida eterna. Pensar no sacrifício redentor de Jesus, que nos mereceu a graça da salvação, é algo grandioso, é algo extraordinário, incomensurável pelas nossas capacidades neste mundo, por ser um valor, uma dignidade tão grande que tem o sabor de eternidade. E esses aspectos sobrenaturais e eternos, nós não dispomos de capacidade, de métodos para compreender tudo isso na sua mais larga extensão. Diante, meu dileto ouvinte, do mistério incompreensível, nós, na humildade que é própria de quem recebeu o batismo, adora o mistério, a Trindade onipotente, pois toda a ação de Cristo é também uma ação trinitária. O Pai e o Espírito agem também em conjunto com nosso Senhor no mistério da sua entrega pela redenção do mundo. Que a sua quarta-feira seja esse oásis de meditação nesta largueza e profundeza da misericórdia de Deus que nos acolheu. Vamos ao versículo da Sagrada Escritura para nos encher da compreensão que Deus quer nos dar nesta abençoada manhã. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, está lá no Missal Romano, traz para nós o versículo 133 do Salmo 118. Orientai meus passos, Senhor, segundo a vossa palavra, e que o mal não domine sobre mim. Todos nós sabemos que o Salmo 118 é o maior salmo da Bíblia. E é um salmo dedicado à lei, à palavra de Deus. E muito profundo, que nos dá esta consciência que o salmista teve de que a lei do Senhor é perfeita, que a sua palavra é perfeita, que a sua palavra tem um endereço muito recorrente, que é o nosso coração. Deus nunca nos abandona. Ele sempre está à volta conosco, sempre nos dando a graça da compreensão do seu grande mistério, o mistério da redenção da pessoa humana. Os efeitos da redenção de nosso Senhor, eles continuam. A Igreja, ela é detentora destas graças especiais de nosso Senhor em favor da salvação do seu povo. Nós fomos salvos por Cristo. E Cristo quis estabelecer a sua igreja neste mundo para que ela fosse
esse canal, esta mediação do seu amor no mundo, logrando os corações com as riquezas celestiais dos sacramentos de Cristo. Isso é de uma grandeza que nós não conseguimos compreender, pois Jesus continua atuando no mundo através da igreja, especialmente através dos seus sacramentos, que são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. E quanto mais nós nos mergulhamos no interior do coração de Deus, mais nós vamos nos tornando pessoas livres, pessoas transparentes, honestas, vigorosas na fé, na prática do bem e das virtudes, pois a Igreja, nossa mãe, nossa mestra, ela é a expressão viva de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, que nos quer cada vez mais unidos ao mistério que nos salva, que nos cura, que nos renova a cada dia. É o mistério do ressuscitado que se nos dá através dos sacramentos da Igreja, bem como da sua pregação, do seu anúncio intrépido, que é um anúncio forte e convoca os nossos corações a um perfeito arrependimento dos pecados, a libertação dos mesmos, para vivermos a nossa consciência pura diante de Deus, que nos ama, que nos abençoou e que nos livrou também de tantas dificuldades desta vida. Vamos à nossa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nesta quarta-feira abençoada, quero louvar-te juntamente com o ouvinte que ora comigo neste momento, ouvintes que ainda estão reclinados no seu leito de descanso, outros que estão aí tomando café para começar a lida, alguns na ordenha tirando o leite das vacas e escutando o nosso programa aí no curral, caminhoneiros aqui do Brasil e de outros lugares também, dos Estados Unidos, da Europa, brasileiros que oram conosco também nas nossas manhãs. Deus abençoa você que está na lida. Que Deus te dê muita força para vencer as dificuldades, os obstáculos que estão sobrelevando o mundo em dificuldades e sofrimentos. Que nós possamos erguer o nosso hino de louvor a Deus pedindo a paz e a concórdia entre os povos, o fim da guerra, da peste, da fome. E que Deus abençoe você que está acamado, doente no hospital, em casa, você que carrega esse peso da depressão, que Deus te dê a cura disso, a libertação do câncer, a libertação dos outros males, a libertação das dificuldades mentais, psicológicas, todas as dificuldades decorrentes da depressão, e que o seu dia seja na luz, que as suas mãos sejam levantadas para dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.